Você sabe o que significa misericórdia? Muitas pessoas clamam por misericórdia, insistem que são dignos de misericórdia. Será que não somos dignos de misericórdia? Ou a misericórdia é um ato livre de Deus? A misericórdia está justamente atrelada a Deus não entregar aquilo que nós merecemos, que nós merecíamos a justa condenação. Mas Deus, por intermédio da sua livre graça, Ele nos entrega a sua misericórdia. Nós não seremos mortos por conta das nossas iniquidades. Por conta da sua misericórdia, nós seremos absolvidos diante do justo tribunal divino, mediante a substituição vicária de Cristo. Olha que maravilhosa graça. Nós merecíamos a condenação, mas em vez de Deus nos condenar, Ele nos entregou o seu Filho. O Evangelho está intimamente firmado a essa misericórdia divina. Que nós possamos crer nessa misericórdia e clamar por entendimento acerca dela. A Reforma Protestante foi um grande marco na história, né? 1500 anos onde a palavra estava presa, mas o Espírito sempre agiu. 1500 anos onde o homem se julgava detentor de uma salvação, até que, diante da providência divina, o Senhor liberta o homem de si mesmo, da sua própria tirania, manifestando unicamente o que a palavra dizia. A misericórdia de Deus pertence somente a Ele. Não se trata de méritos, e sim de manifestação desse poder, esse poder misericordioso, livre e espontâneo, que Ele dá a quem Ele quer. Que nós possamos meditar hoje, nessa manhã, acerca disso. Bom dia a todos. Bom dia, Edu. Bom dia, Bruno. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado por todos nós. Bom dia a todos que estão aí. Mais um dia que nós temos a oportunidade de meditar nessa palavra de maneira constante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ali para o Salmo 119, verso 132. A palavra do Senhor diz: Vem e mostra a tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Está atrelado intimamente já ao que eu havia dito no começo acerca da misericórdia. Essa misericórdia que manifesta a graça, a compaixão, o amor imerecido. Deus não nos entrega aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a justa condenação porque todos nós pecamos. Todos nós somos essa herança adâmica, pecaminosa, mas Deus, por intermédio da sua misericórdia, escolhe nos entregar essa graça, esse favor imerecido. Graça é o favor imerecido, misericórdia é justamente Ele não entregar aquilo que nós merecíamos. A graça, a grande distinção é que Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia já podemos olhar justamente como não dar aquilo que nós merecíamos. É muito bonito esses dois conceitos que são fundamentais na fé cristã. E diz aí, você já sabia a diferença de graça e misericórdia? São palavras que nós usamos comumente, mas que às vezes a gente não sabe o significado de maneira um pouco mais profunda. Neste verso onde ele grita, vem e mostra a sua misericórdia,
como fazes por todos que amam o teu nome. Aqueles que o amam, não amam porque parte deles este amor. A Bíblia fala que nós só podemos amá-lo porque antes ele nos amou. O amor de Deus é a causa primeira de todas as coisas. Nós só poderemos amá-lo porque antes ele nos amou. Ele manifestando a sua misericórdia, nosso coração é regenerado e transformado, e agora existe a possibilidade de amarmos. Não só a mera possibilidade, mas a certeza de que nós o amaremos, porque esse amor é gerado. O amor humano é um amor condicional. O amor divino é o amor incondicional, onde ele não olha quem nós somos, mas ele olha única e exclusivamente quem ele é. E ele, sendo quem é, ele nos possibilita, ele comunica os seus atributos conosco e faz com que a gente possa amar a menos uma fagulha da eternidade como ele ama. Por isso que em alguns casos ainda nós conseguimos manifestar este amor. Este amor que é incompreensível, esse amor que é imensurável, esse amor que é inexplicável. Você já parou para ver o amor de Deus sobre a sua vida? Imagina esse amor. Se sinta abraçado por esse amor. Mas como você vai se sentir abraçado por esse amor, sendo que a referência de amor que você tem é a referência de amor que homens possuem um pelos outros, que seres humanos manifestam? Nós não somos capazes de amar como Deus nos amou. Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho unigênito por nós. Isso é o que o amor faz. Entrega aquilo que é de mais valioso. Nós não temos essa capacidade de amar, a não ser se nos seja dada a fé. A fé é um dom de Deus. Nos é entregue mediante a livre vontade de Deus. Nós clamamos por isso, e sabendo que o nosso próprio clamor está atrelado à vontade de Deus de fazer com que a gente obtenha aquilo que nós não poderíamos conquistar sozinhos. Você não pode conquistar esse amor sozinho. Esse amor é uma dádiva. Você amar como Jesus amou é uma dádiva. O amor, descrito em 1 Coríntios 13, depois vão lá e vejam o que está escrito. Vocês vão verificar este amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo supera. Este amor que vai muito além de um amor de um homem por uma mulher. Os nossos amores são condicionais. Nós amamos alguém até que ela deixe de nos oferecer aquilo que nós almejávamos da vida delas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Não é exclusivo seu ou meu, é de toda a humanidade. Nós dizemos amar, mas nós não conhecemos o amor. Nós só poderemos conhecer esse amor mediante essa revelação divina. O amor é uma revelação divina em nossos frágeis e ímpios corações. Somente mediante a troca desse coração que nós talvez poderemos amar. E essa medida de amor, ela vai se desenvolvendo ao longo dessa jornada, nessa vida. Nós aprendemos a amar. Nós não nascemos sabendo aprender a amar. Prova disso são os relacionamentos. Imagina que o índice de relacionamentos hoje é mais de 80%, 85%, 87% de casamentos em menos de 5 anos, eles estão completamente dissolvidos. Isso daí são estatísticas judiciárias e visíveis também. Os índices apontam isso, a realidade aponta isso. Então me fala que o primeiro pressuposto para um casamento deveria ser o amor. Mas o amor, o que é o amor? O amor não é uma paixão que você olha e fica cego. O amor é uma tomada de decisão. O amor é um verbo, ele deve ser conjugado todos os dias. O amor é algo a ser trabalhado. O amor é algo a ser descoberto dentro de nós todos os dias, porque nós de fato não conhecemos o amor. Nós vemos relacionamentos que estão firmados no interesse, relacionamentos que estão firmados no interesse financeiro, no interesse físico, no interesse emocional, não no interesse de servir.
O amor serve. O amor suporta. O amor supera. Este é o amor que nós aprendemos na cruz do Calvário. Mas nós temos que admitir que nós não temos esse amor. Nós vemos pessoas que se acidentam, ficam com seus corpos imóveis, e pessoas que juraram fidelidade abandonam o seu companheiro, a sua companheira, porque eles falam que eles não nasceram para suportar este peso. Essa é a realidade do nosso amor. Não estou aqui me colocando na condição de imagem perfeita de como amar, porque eu não sei o dia de amanhã. A minha expectativa é que eu pudesse amar como Jesus amou. Amar mediante uma traição, amar mediante uma negação, amar mediante momentos que não são dignos de serem amados. Eu e minha esposa sempre falamos isso, eu sempre falo para ela: me ame como quando eu não merecer, porque é o momento que eu mais precisaria do seu amor. Nós buscamos e lutamos sempre por este amor que nos foi dado por mera misericórdia. A misericórdia de Deus manifesta o amor. Ele não nos entrega aquilo que nós merecíamos. Você merecia a condenação, você merecia acordar morto, eu merecia acordar morto. Eu não merecia ter a vida que eu tenho, você não merecia ter a vida que você tem. Nós temos pela graça de Deus. É incompreensível isso, né? Num mundo que grita que você possui méritos, se julgar imerecedor para outros é você se rebaixar. Você falar que você não tem méritos é você se diminuir. É muito pelo contrário. É você entender que tudo é uma graça, que tudo é graça de Deus. O que pode explicar você nascer na família que nasceu, ter a oportunidade que tem? Você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Ou se você chegar a uma conclusão, você vai querer pegar e falar que você foi melhor que os outros. Que você está no lugar que você está porque você fez aquilo que os outros não fizeram. Porque seu pai fez aquilo que outros não conseguiriam fazer. E se você insistir nisso, você vai ver que você vai colocar você como o grande construtor de uma vida. Não que você não seja, não que você não tenha responsabilidade sobre isso, mas tudo aquilo que nós temos provém de Deus, do Criador de todas as coisas. Eu gostaria que hoje você saísse daqui grato, sabendo que Deus tem conduzido a história. Ele te colocou onde colocou por alguma razão. Não estou falando para te desmerecer, mas para que você tenha uma perspectiva real do que é a vida. A vida é justamente isso. Deus soberano, colocando seu povo neste mundo caótico para que o propósito dele seja cumprido. O fim do homem é glorificar a Deus e nele se deleitar eternamente. Para a glória dele. Ele te fez pensado. Ele te fez de maneira completamente providencial. Você foi feito para glorificar o nome dele. E quanto mais cedo você enxergar essa soberania de Deus, mais fácil os propósitos vão se desenrolar na sua vida. Mais fácil você vai caminhar por obediência e não por sensações. Você vai entender que essa misericórdia te alcançou. Por isso, eu te convido a tirar um segundo agora e ver o quanto Deus foi misericordioso com você. Me fala quais são as razões para você estar onde está e nós termos pessoas que estão aí, mundão afora, pessoas que estão neste momento passando fome, passando frio, sem um lugar para dormir, sem o que comer, pessoas sendo violentadas, pessoas no meio de guerras, porque você nasceu onde você nasceu, porque você está onde você está. Pessoas que nascem com uma série de debilidades, pessoas que estão neste momento agonizando, clamando por mais um segundo de vida, não para usufruir do dinheiro que eles possuem, mas simplesmente para dar um abraço naquelas pessoas que amam. Olha como nós somos ingratos. Será que você vai sair daqui e vai mandar uma mensagem hoje para aquela pessoa que você ama, sabendo que talvez seja o último dia que você possa
possa ter visto ou possa ter a oportunidade de conversar com ela, nós não enxergamos a soberania de Deus, nós não enxergamos o quanto Deus é bom, nós não enxergamos o quanto nossa vida é breve, nós não enxergamos que Deus ou é tudo para nós, ou Ele não será nada. Por isso que os mandamentos principais estão justamente amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que nós possamos enxergar essa misericórdia que nos foi estendida hoje. Deus podendo nos fulminar, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu amar por causa daquilo que Ele é. Não é uma obrigação, Ele não nos deve misericórdia. Ele não te deve misericórdia. Ele não deve construir uma vida maravilhosa para você em detrimento de outros. Ele faz isso por causa da sua misericórdia. E usufrua daquilo que você possui, sabendo que é Deus que te concedeu. Que Deus privilegiou por alguma razão a sua vida, mas é que no final é para que o nome dele seja glorificado. A sua vida glorifica a Deus, suas finanças glorificam a Deus, sua vida do acordar ao dormir, você visa glorificar a Deus. Você consegue enxergar essa realidade de Deus habitando na sua vida e transformando os seus dias. Que vocês possam meditar acerca disso, dessa misericórdia. Essa misericórdia que livremente foi nos dada. Todos os dias, quando eu lembro dessa misericórdia, meu coração se alegra, sabendo que alguém me amou, que alguém vai me amar, independente do que eu sou, independente do que eu fui, não olhando para os meus méritos, porque se fosse pelos meus méritos eu não seria amado, eu não seria digno de ser amado. Se dependesse de mim para ser salvo, eu estaria perdido. Se dependesse de mim para eu acordar todas as manhãs, eu estaria perdido. Se dependesse de mim buscar a Deus, eu estaria perdido. Se dependesse de mim clamar por Ele, eu estaria perdido. As mínimas coisas que me remetem a Ele emanam dele. A minha natureza humana adâmica busca todos os dias a perdição. Mas Deus escolheu me amar. E neste amor que eu me delicio todos os dias e todas as manhãs. Que você possa agora enxergar, sentir, palpar este amor de Deus. Olha ao seu redor. Olha para a sua vida, olha para os seus corpos. Você pode respirar. Você tem mãos, você tem pernas. Você tem olhos, você tem ouvidos. Você terá o que comer, você terá um trabalho. E ainda que você não tenha nada disso, você já tem o suficiente, que é o amor de Deus sobre a sua vida. E haverá um dia na eternidade que ainda assim nós poderemos desfrutar deste amor presencialmente. Um dia que nós poderemos nos deleitar nessa presença soberana de Deus, onde Ele será o sol que ilumina nossas vidas. Não haverá mais sol, somente a sua presença. E por que não já desfrutar dessa presença agora? Você olhando para a sua realidade, você verá o quanto Deus tem sido bom e o quanto Deus foi bom com você. Galego, mas tem tantas coisas fora de ordem na minha vida. É para que o nome dele se engrandeça, para que o nome dele seja glorificado. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 119, o verso 132 diz: Vem e mostra a tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Você amando Ele, você verá a sua misericórdia. Mas não se esqueça que você apenas o ama, porque antes Ele te amou. Este amor que perdoa, este amor que livra, este amor que restaura, este amor que direciona. Um amor que nos ensina a amar. Nós estamos agora no dia 7. No dia 7, meditando justamente nessa palavra que manifesta todo esse amor.
números, que tem esses censos, essas contagens, esses direcionamentos, como se fosse um perfeito relatório que manifesta o amor de Deus sobre nós. Tudo isso é o amor, tudo isso é a graça, que nós enxergamos por intermédio das Escrituras, que foi manifesto de maneira sobrenatural em Cristo, para que somente a Deus fosse remetido toda a glória. Essa é a essência da nossa fé protestante. Que nós possamos meditar e conhecer cada dia mais essa palavra. Espero que vocês estejam lendo, espero que vocês que não leram despertem, que o Senhor coloque o desejo de conhecê-lo cada vez mais, que você possa escutar a voz do Senhor, manifesta por intermédio de cada palavra que é lida. Cada palavra que é lida, que você possa ter a plena convicção que essa é a própria voz de Deus. As palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, ela também é direcionada do Espírito Santo aos nossos corações. Que vocês leiam com muita atenção todos esses versos, esses capítulos, e meditem de maneira que possa aplicar nas suas vidas. No capítulo 8, nós vamos ver a preparação das lâmpadas, onde já começa trazendo a ordem daquilo que já havia sido estabelecido antes, mas começa a trazer de maneira mais prática. Nós vamos ver ali a consagração dos levitas, estabelecendo a maneira certa de ser feita, os sacrifícios que eram necessários. Leiam com muita atenção e vocês enxergarão sempre essa necessidade da purificação que o homem tinha, de sempre ser ofertado um animal como um sacrifício que prefigurava justamente Cristo. É muito importante que vocês entendam isso, que toda a Sagrada Escritura aponta para a centralidade de Cristo. Cristo sempre será a peça central desse grande enredo. Não é você, não sou eu, é Cristo. Quando nós vemos a história de Davi e Golias, nós falamos assim: eu sou Davi derrotando Golias. Não, não é você, Davi, derrotando Golias, é Cristo, o pequeno, derrotando o grande gigante. O gigante que não poderia vencê-lo, porque ele detinha em suas mãos a divindade, o poder soberano. Então não é sobre isso, não é sobre nós. Nós queremos nos colocar como construtores de uma grande história. Nós somos seres pequenos diante de uma grande história construída por Deus. Não confundam essas coisas, tá? Não confundam, você não é o centro do universo. Nós somos seres criados por Deus para glorificá-lo. Nós vamos ver aqui essa necessidade sempre de purificação. Nós vemos aqui no verso 5, onde o Senhor diz a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Nós vemos ali que as cerimônias de purificação sempre eram feitas mediante a aspersão. Inclusive, a igreja que eu pastoreio, nós seguimos os princípios da fé reformada. Nós utilizamos justamente a aspersão como meio de batismo. Aspersão é simplesmente aspergir água, é simplesmente derramar um pouco de água, e não a imersão que é justamente colocar a pessoa completamente embaixo da água, porque nós entendemos justamente os princípios que emanam da palavra. Lógico, existe uma grande discussão teológica acerca disso, mas nós entendemos que dessa forma o nome de Deus é glorificado e se trata de um preceito que seja fiel às Escrituras. Continuando, vocês vão verificar ali então todo esse processo de purificação, vocês vão verificar todo esse cuidado que era feito, essas ordens que eram dadas. Observem no verso 19
Que interessante, diz assim: dentre todos os israelitas designei os levitas, para Arão e seus filhos. Eles servirão a tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação do povo. Lembra que espiar, o que significa espiar? Espiar significa cobrir, ou seja, os sacrifícios cobriam o ser humano da ira de Deus. Olha o que diz: de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Então, o que Cristo fez foi justamente esse sacrifício expiatório, de modo que agora, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Cristo nos cobrindo, nos lavando, e agora nós somos justos mediante a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Isso daí é primordial que vocês compreendam, porque senão não faz sentido o cristianismo. O cristianismo só tem sentido justamente por conta deste sacrifício de Cristo. Deus se fazendo carne humana, morrendo por nós. De maneira que nós não poderíamos nos salvar sozinhos. Deus envia o seu Filho para satisfazer a sua justiça, né? Para satisfazer a sua ira. A ira do qual demandava o preço de sangue, o sangue derramado de um único homem justo. Deus não poderia ser apenas bom, porque se ele fosse apenas bom e vendo todas as atrocidades que foram cometendo, ele não seria bom. Então ele manifesta a sua bondade e também a sua justiça. Mas um grande atributo é a misericórdia que nós falamos há pouco tempo atrás. Se você não viu, entra lá. Nós abrimos falando justamente sobre essa misericórdia. E todos esses atos aqui são atos misericordiosos de Deus, do qual ele estabelece padrões para sermos conduzidos a essa purificação, que sempre apontava para Cristo. Vocês vão verificar que esses atos são sempre bem perfeitos, estabelecidos para serem feitos de determinadas formas, sob a pena de serem executados caso não cumprissem aquilo que era devido. Da mesma forma que todos aqueles que não amarem a Cristo serão condenados eternamente. Eles não são executados mais de maneira sumária, como muitas vezes nós vemos Deus fazer. Agora, somente na eternidade, eles sentirão o peso das suas próprias escolhas. Vocês vão verificar em Números 9, a segunda Páscoa, idêntico àquilo que nós já falamos, que foi abordado em Êxodo 12. Então não vou me ater a ficar apontando sobre isso, mesmo porque é algo que nós já falamos, para aqueles que acompanham. Qualquer dúvida, busca ali no YouTube, vocês vão verificar o dia que abordou sobre Êxodo 12, e vocês poderão ouvir as explicações acerca disso. Olha o que diz no verso 13. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Depois do verso 15 ao verso 23, ele aponta essa nuvem de fogo que conduzia o povo. Olha como diz: no dia em que foi armado o tabernáculo e a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite a nuvem cobria o tabernáculo, tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel se levantava ao acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, a ordem do Senhor, levantavam um campamento e seguiam a viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite.
Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo o que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Eles eram guiados por intermédio de Moisés, por intermédio de nuvens. Hoje nós somos guiados única e exclusivamente por intermédio dessa palavra soberana. Você não é guiado pelos seus sentimentos, pelos seus achismos, você é guiado por uma palavra. Que você possa ler essa palavra e obedecer essa palavra, que ela possa direcionar a sua vida, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nós observamos aqui que o povo de Deus não caminhava debaixo dos seus achismos. Eles esperavam que Deus se movesse. Deus já mostrou o caminho que nós devemos seguir, que nós possamos seguir essas palavras, sabendo que essas palavras iluminam o nosso caminhar. Do capítulo 10, vocês vão verificar também ali uma série de questões, até mesmo a questão de trombetas de prata. Olha como tudo é detalhado, né? Essas trombetas que eram feitas, eles soavam sinais que identificavam se as pessoas deveriam partir, se elas deveriam se aproximar, se elas deveriam formar o seu corpo ali de pessoas para avançarem. Então as trombetas também foram ali estabelecidas por ordem de Deus, de maneira que até mesmo os sons visavam fazer e trazer ordem para tudo aquilo que fosse feito. Deus é um Deus de ordem, tá? Então que vocês prestem muita atenção nisso. Ele se alegra mediante o cumprimento das suas ordens, mediante a nossa irrestrita obediência. Que nós possamos obedecer a Deus e entender qual som da trombeta está sendo tocado, para que avancemos, porque em breve a última trombeta soará. É muito sublime tudo que é escrito na palavra de Deus. Vocês vão ver os israelitas dessa forma, deixando aqui o Sinai do verso 11 ao 35, o tabernáculo sendo desmontado, os levitas tomando cada um a sua função, cada um, os gersonitas, os coatitas e os da tribo de Merari, né, tomarem a sua posição, os meraritas. Vocês vão verificar eles seguindo a devida ordem, eles marchando e avançando. Vocês vão verificar no finalzinho dos versos ali deste capítulo, do capítulo 10, dizendo: sempre que a arca partia, Moisés clamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, aos muito milhares de Israel. É muito maravilhoso enxergar tudo isso. Olha que interessante que essa nuvem permanecia com eles. Sempre que a arca partia, Moisés proferia essa palavra: levanta, Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam diante de ti. Deus, por intermédio da sua soberania, ele mesmo dissipou exércitos, ele mesmo exterminou inimigos do seu povo. Pessoas não olham para a história e imaginam coisas completamente distintas. Deus sempre teve um povo reservado a ele, e Deus vai levantar este povo reservado a ele. Por isso que é necessário que você conheça a palavra e você proclame essa palavra, que você conheça cada dia mais essa palavra e seja fiel a este Deus que é criador de todas as coisas. Saiba que ele sempre irá à nossa frente, que possamos seguir fielmente aquilo que ele deixou como ordem para as nossas vidas. No capítulo 11, o capítulo final de hoje, nós vamos ver o povo se queixando justamente de Moisés. Eu abordei isso ontem na ministração. Nós estávamos falando sobre Lázaro, em como o ser humano justamente é incrédulo, né? Ainda que ele suponha crer, nós vemos como as nossas fés são falhas.
Maria, Marta, estavam ali não crendo que Jesus era propriamente Deus encarnado, que ele estava ali executando tudo aquilo que Deus ordenara a ele, manifestando todo o seu poder, cria num poder que era limitado à sua própria consciência. Da mesma forma, nós vemos essa incredulidade neste povo aqui, anos antes, cerca de 1400 anos antes, e agora 2000 e poucos anos depois, a incredulidade é a mesma. Contudo, a incredulidade é sanada pela fé que vem de conhecer essa palavra, dessa fé que nos é concedida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, que vocês possam compreender. Leia este capítulo 11, se você quiser ter um pouquinho mais de profundidade. Eu aconselho você meditar nessa ministração também, para ver todos os pontos de vista que estão ali, a maneira como foi feita essas conexões. Leiam com muita atenção onde esse povo aqui começou a se queixar justamente de Moisés, porque eles começaram a desejar aquilo que eles não possuíam, que eles haviam obtido algum dia lá no deserto. Foram atraídos pelos seus desejos que estavam naturalmente atrelados ao seu bucho, né? Isso daí, na República de Platão, ele menciona também esses desejos humanos que estão atrelados ao seu estômago e ao seu órgão sexual, é o ser humano, um ser humano baixo, né? Onde ele centraliza as suas emoções todas nessa sua parte central do seu corpo. É muito forte isso, né? Um homem que é controlado pelo seu órgão genital, uma mulher que é controlada pelo seu órgão genital e pelo seu estômago, onde ali estão a sede, né? A sede das suas emoções. O homem não é controlado por isso, o homem é controlado pela sua mente, pelo seu coração, completamente ligado à sua mente. Observe muito isso, que vocês vão verificar que os homens sempre desejando aquilo que é impuro, aquilo que Deus não falou para que desejássemos, o homem cai em verdadeiras armadilhas. Dessa forma, vocês vão verificar aqui, lendo, que o Senhor ainda envia providências. O povo murmurando, o Senhor irado manifesta ainda suas providências. Ainda ele tem misericórdia e ele concede aquilo que eles desejavam. Ele concedeu, ele fez com que um milagre ocorresse, com que milhares de codornas fossem ali entregues àquele povo para que eles pudessem se alimentar. E não foi um pouco tempo, foi um tempo gigantesco de alimentação por intermédio dessas carnes. Mas tudo existe um preço, né? Existe um preço da sua rebeldia, o preço da sua incredulidade, o preço dos seus desejos malignos. Os desejos malignos deles foram purificados por intermédio do agir de Deus. Alguns foram condenados, muitos foram condenados e foram executados, mortos ali em campo. Pessoas comeram à vontade as codornas, de maneira que elas saíam pelas suas próprias narinas. Eles comeram tanto, de maneira que a ira do Senhor se acendeu mediante essas reclamações. Que nós possamos enxergar o quanto nós somos também murmuradores, seres insatisfeitos, seres incrédulos, que não cremos que Deus poderá enviar providência no momento certo. Nós vemos ali a fidelidade de Deus com esse povo o tempo todo, mas nós não enxergamos que Ele também permanece fiel a nós. Deus tem cuidado da sua vida. Observe que Ele não deixou faltar. No momento oportuno, Ele sempre enviou aquilo que Ele prometeu. Sempre. Buscai primeiro as coisas do Senhor e todas as demais lhes serão acrescentadas. Roupa, comida e vestuário, tá? As pessoas olham isso daí como se Deus fosse entregar um monte de outras coisas. Não, o essencial para a nossa vida, Deus haverá de prover. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Que vocês possam meditar nessas palavras e enxergar aquilo que eu não disse, aquilo que está de fato escrito. Que vocês vejam essas palavras que estão escritas nesse capítulo 11, porque esse capítulo 11 é marcante, tá? É muito marcante. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu me deparei com isso, eu falava assim, nossa, olha aqui, ele alimentou 600 mil pessoas.
600 mil pessoas, 600 mil soldados. 600 mil soldados, tá? 600 mil soldados, mas não se esqueçam que não eram somente soldados que estavam ali. Então, quantos milhões de pessoas foram alimentadas ali? É incontável o número de pessoas. E ainda o Moisés, incrédulo, quando ele olha, fala assim, até parece, como que você vai fazer isso? Não tem como. Ele não enxergava essa realidade diante da sua limitação. E pense que ainda nesse momento, vendo todas essas queixas, imagina que Moisés pede para ser morto. Mata-me de uma vez, são as palavras que Moisés usa. Essa história é fantástica. Aquele povo que pedia carne a Moisés, Moisés se via limitado, não podendo entregar aquilo que eles pediam, mas Deus enviaria a providência. Tudo aquilo que nós precisávamos já nos foi entregue em Cristo Jesus. Então repouse em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo Jesus. A sua salvação está em Cristo Jesus. E ninguém poderá tirá-la das suas mãos. Aquele que Deus chama, Ele capacita. Deus não deixará de fora nenhum daqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós proclamamos este evangelho sabendo que mediante o agir do Espírito Santo Ele abrirá o mais duro dos corações. Que Deus guarde a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te direcione, que você possa ser obediente e crer que Ele continuará guiando seus passos mediante o seu doce Espírito Santo. Essa era a mensagem de hoje. Que o nome do Senhor continue a ser engrandecido, que você hoje possa ter atitudes diferentes que manifestem o bom aroma de Cristo. Mande uma mensagem para alguém que você ama, que você hoje possa ver o favor de Deus sobre a sua vida, que você possa perdoar aquelas pessoas que porventura tenham te ofendido, que você possa manifestar o amor de Deus por onde você passar. Que por onde você passar as pessoas tenham a nítida sensação de que Deus passou por ali. Porque agora você carrega essa imagem de Deus sobre a sua vida. Assim sempre foi, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas agora, mediante o agir do Espírito Santo, já não somos mais nós que vivemos, e Cristo vive em nós. É isso. Bom dia. Compartilhe a live com o máximo de pessoas. Sigam a lista de transmissão. Se você não está na lista de transmissão aqui do YouTube, do Instagram, vai lá, fica ali no link no perfil ali do lado direito, tem 4 capítulos por dia, a Bíblia em um ano. De qualquer forma eu vou compartilhar ali no Stories, você pode clicar ali, você já vai direto para o grupo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe esses 4 capítulos. Estimule as pessoas a conhecer a palavra de Deus com seus próprios olhos. E seus olhos serão abertos justamente por Deus. Beleza? Tamo junto. Amo vocês. Até amanhã. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. 5h59 da manhã. Ou 6 horas. Ou 6h01. Mas sabemos que estaremos aqui se Deus assim permitir. Vamos para cima. Que Deus nos capacite. Fui!